Fechamento de mercado dia 12 de junho. Eu coloquei uma caixinha aqui um pouquinho mais escura do dia de hoje, aí, dia 13, que eu vou fazer um fechamento depois também, para não atrapalhar na visualização desse gráfico aqui. Então, o mercado acabou abrindo aí dia 12, né? Eu vou falar como se fosse hoje, tá? O mercado acabou abrindo no dia de hoje aí, bem na região da VWAP do dia anterior. Então, geralmente a VWAP do dia anterior, o mercado acaba fazendo gerando preço aí, né? Gerando uma pressão. Então, sempre é uma região de pressão aí. E foi onde o mercado acabou travando aí, tá? Então, o mercado acabou abrindo longe das médias, com um leve gap. Chegou a trabalhar com fluxo vendedor e travou lá nesse pivot point aqui, ó. Então entrou com fluxo longe das médias, as médias estavam acima da VWAP, isso pelo gráfico de 5 minutos. Se a gente jogar por 2 minutos aqui, ele vai mostrar também, estava longe das médias. Então eu gosto de trabalhar e fazer as entradas pelo 2 minutos, então vou mostrar aqui pelo 2 minutos para vocês, tá? Então travou ali, deu uma rejeição. Eu acabo sempre fazendo entradas, então vou mostrar para vocês onde ele deixou oportunidade de entrada. Aqui ele deixou uma oportunidade de entrada, onde ele chegou com fluxo vendedor, longe das médias, então as médias estavam acima da VWAP. O mercado geralmente respeita quando ele faz isso. Então ele tocou ali e jogou reto para cima, tá? Acabou trabalhando numa lateralidade aqui entre 9h30 da manhã e 10h30, onde eu tentei fazer algumas entradas no dia, tá? Então, eu fiz uma entrada exatamente aqui, ó, nesse ponto. Aqui, ó. Exatamente aqui. Só que eu entrei um pouquinho mais alavancado. Então, eu coloquei o meu stop. Meu stop não foi técnico. Então, eu coloquei o meu stop abaixo Coloquei abaixo desse candle aqui, ó. Então, o mercado simplesmente veio. Ele andou 70 pontos para cima e me estopou com 160 pontos aí, tá? Então foi um erro meu, erro técnico, onde ele já estava numa lateralidade. Eu acreditei numa compra, por quê? Porque o mercado tinha travado no 50 na movimentação anterior, tá? Deixa eu fechar essa caixinha de lateralidade aqui. Aí, ó, então o mercado travou exatamente aqui, jogou para cima, veio, não testou a mesma região lá embaixo e jogou para cima, então eu acreditei que aqui ele ia fazer uma inversão de movimento, tá? E não aconteceu, mas também o stop técnico seria exatamente aqui, ó, nessa região. Aqui, ó. Então o mercado mostraria que aqui seria o stop. Então acabou ficando bem longe do stop aí, só que daí para mim o stop ia ser um pouco caro, porque eu estava com a mão um pouquinho maior, então seria um stop de 200 pontos, né? Teria que pegar uma outra movimentação aqui, tá? Então aqui eu acabei fazendo outra entrada e também acabei tomando stop, exatamente nesse candle aqui. E foi a mesma ideia. Eu fiz a entrada aqui, o stop na mínima do mesmo candle, então eu até peguei no meio do movimento, que foi um stop mais curtinho, de 150 pontos, e tomei mais o stop. Aí quando ele veio e não rompeu esse fundo aqui, tá? Aí eu vi que ele ia jogar para cima, só que eu já tinha dito assim, não vou mais clicar dentro desse range aqui. Então eu ia esperar sair desse range aqui. Ia comprometer as minhas 3 operações do dia, eu só faço 3 operações do dia no máximo. Então ia comprometer e eu já tinha
acontecido um erro técnico 2 vezes aqui dentro dessa região. Então, quando ele jogou para cima, ó, aqui a gente tinha uma caixinha. O que o mercado fez? Ó? O mercado rompeu essa caixinha aí. E exatamente nesse candle, ó, ele fez um pullback. Então fez o pullback, ancorou aí na média de 50 aí, e jogou para cima. Aí eu entrei. Então a minha terceira e última entrada foi aqui. Aqui eu estou mostrando as movimentações para vocês e as possíveis entradas aí do dia, né? Então aqui eu não estava na frente do computador, mas deixou uma entrada aí 9,5. E aqui foi mais uma entrada mais clara. Eu acabei errando nessa região aqui. Podia ter esperado um pouco mais. Então aqui ele deixou a entrada, ó, o stop bem baratinho. Stop de 130 pontos. Eu acabei pegando quando ele fechou o candle, então deu um stop de 60, 70 pontos aí. E depois ele jogou para cima, tá? Então, se a gente trabalhar com caixinhas aqui, ó, e a gente pegar essa movimentação aqui e jogar para cima, ó, a gente tem o nosso primeiro alvo lá em cima. E o mercado acabou travando na média de 200 aí, e foi ali onde que eu zerei praticamente 75% da minha mão, porque eu já tinha tomado 2 stops, tá? Então, eu saí ali aproximadamente com 460 pontos, por aí. E depois eu carreguei um pouco mais para cima, o restante dos 25%, onde eu acabei traçando uma FIBO aí de toda essa movimentação anterior, tá? Aí, ó. Então, eu carreguei mais um pouquinho lá para cima, onde eu saí com mais 300 pontos. Então, deu aproximadamente uns 770 pontos. Eu acabei recuperando esse prejuízo aqui e fechei levemente positivo aí nessa operação, tá? Aqui o mercado acabou deixando outras possibilidades de entrada também. Se a gente pegar aqui, ó, ele rompeu reto o pivot point e ele acabou fazendo um pullback em cima do pivot point, ancorando na média de 9. Tinha uma média de 500 aqui no 2 minutos cortando o preço, mas estava um pouco irrelevante nessa situação, mas acabou rompendo o reto, travou na segunda 200 ali, na 200 aritmética, voltou, ancorou no pivot point central, na média de 9 do 2 minutos, na outra 200 e nessa 500 que estava cortando o preço, e deu mais uma possibilidade de entrada exatamente nesse candle aqui, ó. O stop aí aproximadamente de 170 pontos. E daí depois deixou mais outras oportunidades de entrada, onde o mercado acabou rompendo essa região aqui, ó. Então esse pivôzinho aqui. Então se a gente aumentar a mão após ele romper esse pivô aqui, então a gente pode projetar esse pivô para cima e buscar outro alvo, outro possível alvo aí para cima, e foi o que o mercado fez, ó. Cravou lá em cima, então o último alvo desse pivô. Junto com esse último alvo do pivô, tinha esse pivot point do dia anterior. Então eu estou observando que o mercado acaba fazendo preço nessas regiões, tá? Dos dias anteriores aí. E se a gente jogar mais para trás aqui, der um zoom out, tinha uma região onde que o mercado travou no dia de ontem aí, ó, como vocês podem ver. Então era a região de pivot point e eram as máximas do dia anterior. Então exatamente nessa região o mercado acabou fazendo preço, fez preço aí e jogou lá para baixo, tá? Se a gente olhar o IFR aqui, exatamente nessa região, onde que eu saí com todos os lotes, o mercado estava mostrando uma divergência. O que é essa divergência, tá? Ele estava fazendo topos maiores e o IFR já estava jogando para baixo, fazendo topos menores, tá? Então estava demonstrando uma fraqueza já na compra, tá? O mercado já estava um pouco mais sobrecomprado aí nessa região. Então eu acabei
finalizando o meu trade aí, olhando todas essas confluências, tá? Então, era topos anteriores, pivot point, era a máxima desse último pivô, era terceiro alvo desse último pivô. Eu acabei não aumentando a mão, porque eu já tinha feito uma parcial aí, então eu já tinha tomado 2 stops. Quando eu tomo 2 stops, eu acabo não entrando maior nas operações, eu bato parcial e deixo correr o resto. Então o mercado fez esse topo aí e veio corrigir. Se a gente jogar aqui desde o início dessa movimentação após a caixinha, ó, como vocês podem ver aqui, o mercado travou exatamente no 50% dessa última pernada aqui, ó, daqui até aqui. Aí, ó, exatamente aí. Travou exatamente no 50%, junto com as médias de 202 minutos, e virou para cima ancorado na 72 e na 50. Então deu mais uma oportunidade de compra aqui, que é o trade da 72, que eu acabo fazendo bastante. Eu já não estava mais na frente do gráfico nesse momento, né? Mas aqui é outro trade que a gente poderia fazer, que é o trade da 72, então com mais confluências. Os 50 dessa última pernada aqui, 50% da retração. E daí a gente poderia buscar minimamente aí a retração de 61 ou de 7,6 para cima, tá? Então aqui é claro que o mercado deixou um stop um pouquinho mais caro, de aproximadamente 200 pontos, né? Um stop um pouco mais caro aqui, para buscar a retração ali, ó, de 300 pontos, 350 pontos aí, tá? Da última pernada aí. Depois disso, o mercado acabou deixando outros novos gatilhos de entrada, o qual eu acabei não fazendo, não estava mais na frente do computador, na parte da tarde. Então ele deixou um gatilho de entrada aqui, ancorado nas médias, quando teve a inversão das médias. Deixou outro gatilho de entrada aqui, depois não deu continuidade no movimento, voltou, acabou estopando aqui, aí travou aonde, ó? No 61, exatamente no 61 aqui, ó. Olha que interessante, vou mostrar isso para vocês, ó. O mercado travou exatamente no 61, ó, da última pernada, ali, ó, onde ele acabou fazendo o preço na parte da tarde também. Aí mais para frente ele acabou deixando novas oportunidades aí, ó, onde as médias já estavam flat, formou uma nova lateralização nessa região, ó. Então precisaria esperar sair dessa região. O mercado, quando ele travou o terceiro toque nessa região aqui, jogou para cima, as médias ancoraram, começaram a se afastar do preço, o mercado deixou novas oportunidades de entrada aí, como vocês podem ver, ó. Deixou uma oportunidade de entrada aqui, deixou oportunidade de entrada aqui, depois mais uma. Aqui custava um pouco mais caro, então talvez não. Aqui deixou uma oportunidade de entrada. Aqui deixou outra oportunidade de entrada. Fazendo uma barrinha de ignição e atrás dessas barras ignoradas aqui. Depois deixou mais uma oportunidade de entrada aqui. E aí foi andando na parte da tarde. Deu continuidade à tendência aí. Então deu diversas oportunidades, algumas na parte da manhã, várias na parte da tarde. Se alguém tivesse entrado na parte da manhã e mantido o trade na parte da tarde, trabalhando aí com as projeções de Fibonacci, então o mercado acabou pagando alvos aí, ó, 50%,
e não chegou a pagar o último alvo aí, que foi um pouco mais para cima, mas buscou aí alvos de espelhamento de 50% da primeira movimentação do dia aí, ó, até 9h30 da manhã. Então, se a gente tivesse pego o trade lá no início do dia e buscado alvos lá para cima, sem ter feito a parcial, minimamente a gente poderia ter trabalhado e ter ganhos aí aproximadamente de 1.200 pontos nesse dia. Aqui nessa região, ó, o mercado no final do dia, ó, acabou não chegando no pivot point. Ó. Então é bem importante o que eu falo sempre. Não deixo o mercado exatamente num ponto. Eu deixo um pouquinho para o santo. Então eu saio uns 25 pontos antes. Vamos ver quanto ele faltou aí para pegar? Ó, 30 pontos. Então aí, ó, 30 pontos que dava para deixar para o santo, que o mercado faltou para pegar o pivot point aí, tá? Esse aí é o dia 12 de junho. Meus estudos, possíveis entradas, padrões de movimento. E não olhei o dólar no dia de hoje. Olha aí, ó, se a gente pegar uma LT, o mercado trabalhou aqui, testou romper para baixo a LT e continuou rompendo para cima. Então aqui foi um tanto irrelevante. Agora, olha que interessante, ó, para acabar o vídeo aqui. Vou limpar aqui para vocês verem. Se a gente pegar essa grande movimentação aqui, olha o que o mercado fez, ó. Ó, um padrão de continuidade de movimento, ó. Olha aí, ó. Uma espécie de flâmula, né? Então o que o mercado fez, ó? Tocou uma, duas, três, duas vezes embaixo, rompeu para cima, exatamente nessa região aqui, ó. Fez um pullback pós-rompimento. Olha aí, ó. Pullback pós-rompimento e deu continuidade. Se a gente jogar as médias aqui, ó, foi exatamente essa entrada aqui, ó, onde ele rompeu e deu continuidade ao movimento depois dessa espécie de flâmula aí, dessa bandeira aí. Beleza? Esse foi o dia 12 de junho. Valeu!